Eu tenho um aviso muito importante pra você que tá pensando em comprar uma RTX 3050 especificamente. Não compre uma RTX 3050 sem ver isso aqui até o final. É muito sério. Você tá pensando em comprar, tá vendo, viu um amigo, viu o lançamento. Presta atenção. RTX 3050 se tornou um risco muito grave pra quem tá comprando placa de vídeo hoje em dia. Primeiro que você tá considerando comprar uma 3050, o que por si só já parece uma loucura. Mas agora a coisa ficou ainda mais complicada, porque a Nvidia realmente parece que não aprendeu nada e fez a mesma coisa. Lançou uma outra placa com o mesmo nome e com uma pegadinha muito perigosa pro consumidor. Deixa eu explicar pra você o que tá acontecendo. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. A Nvidia lançou mais uma versão da RTX 3050. E aqui no Brasil isso é mais relevante do que qualquer outro país. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma acessibilidade um pouco mais limitada para hardware. Ainda que as pessoas falem, olha, mas 3050 não vale muito a pena e tal. Isso é uma coisa que os entusiastas costumam saber. O usuário que tá pensando em comprar uma placa de vídeo agora, ele só vai ver um RTX e uma série 30. Ele vai falar, bom, é uma placa da Nvidia, é uma RTX, o que significa que ela tem suporte a Ray Tracing, DLSS e tudo mais. É da série 30, nem é uma placa tão antiga assim. E olha, eu andei vendo uns reviews aqui, já faz tempo que eu tô querendo comprar essa placa. E agora apareceu num preço mais interessante. Será que não vale a pena eu comprar? Vou comprar. E ele vai lá e faz a compra. A Nvidia lançou uma 3050, uma nova versão. E essa versão é uma versão de 6 GB. E essa informação ela foi passando meio que despercebida. Muitas pessoas vão ir lá comprar a placa e só vão descobrir que essa informação é diferente daquilo que estava na cabeça delas quando chegar em casa ou assistindo esse vídeo de repente. Eu não sei se vocês lembram, porque já faz bastante tempo e, de novo, não é uma placa das mais interessantes, mas a RTX 3050 ela tem 8 GB de VRAM. E claro, é uma placa de entrada, ela tem limitações e tudo mais, e 8 GB, né, acabam sendo que meio uma coisa de segunda importância na placa, porque a GPU é uma GPU de entrada. A RTX 3050 é a RTX mais de entrada que já foi feita até hoje. A gente tinha a série RTX 20 e na RTX 20 só existia a 2060 para desktop, nunca existiu uma 2050. Na série 30 a Nvidia lançou uma 3050 e na série 40 ela deixou passar batido e não quis lançar uma 4050. A 3050 nunca foi um excelente custo-benefício, por várias razões. Muito provavelmente por conta do custo do chip. Afinal, apesar de ser uma placa de entrada, ela ainda traz os Tensor Cores e RT Cores. Ainda que isso seja de menor importância também. E eu já vou falar sobre isso, vocês vão entender por que os Tensor Cores e RT Cores têm menos importância. Na verdade, menos importância os RT Cores. Os Tensor Cores até que existe uma serventia. Mas eu sei que você deve estar pensando, pô, Robson, mas 6 GB é suficiente para os jogos que eu jogo? Para Full HD, para rodar com tudo no médio, com tudo no mínimo, ou para jogos competitivos, ou se não, sei lá, jogar um joguinho mais leve, joguinho mais antigo, ele vai de boa, né? Realmente, 6 GB ainda é uma quantidade de VRAM aceitável. Aceitável para placas bem de entrada. Mas é bom lembrar que placas mais baratas já vêm com 8 GB de VRAM, e a gente tem outras placas que estão mais ou menos ali na mesma faixa de preço que também já tem 8 GB de VRAM. Mas vamos fingir que de repente você não se importa e fala assim, não, pra mim 6 GB é suficiente. Por quê? Com essa diminuição de preço do modelo de 6 pro de 8 GB, eu vou conseguir comprar a placa, coisa que eu não ia conseguir comprar no modelo de 8, eu ia comprar uma placa velha. Agora eu vou comprar uma RTX, mano. Vou comprar uma placa foda, vou comprar uma placa modernaça da Nvidia. E de fato você vai, meu amigo. Mas existe uma pegadinha. São várias, né? A primeira e mais importante de todas é que a RTX 3050 6 GB não é apenas uma RTX 3050 de 8 GB com menos 2 GB de VRAM. Não, aconteceu de novo. Quem é mais antigo já, né? Já deve saber que isso aconteceu em outras gerações. Mas a Nvidia fez de novo. E justamente no mercado que tá mais despreparado para receber esse tipo de produto, que é o mercado de entrada. A GPU que equipa a RTX 3050 de 6 GB não é a mesma GPU que equipa a RTX 3050
de 8 GB. Menos núcleos, menos poder de processamento, o que significa que você vai ter menos performance. Quanto menos de performance você vai ter, você me pergunta? Apesar de serem apenas 2 GB de VRAM a menos, aproximadamente 30% a menos de performance. A placa ainda se chama RTX 3050. Na caixa vem escrito RTX 3050. A única informação que pode te ajudar a entender são os 6 GB, mas estamos falando do mercado de entrada, de consumidores que não tem tanta experiência, que só quer uma placa para rodar os jogos mais leves, de repente não tem muito conhecimento. E o que ele vai fazer? Ah, 3050, de 8 ou de 6 GB? Ah, mano, vou pegar essa de 6 mesmo, que 6 tá bom, né? E, inclusive, vai de encontro com o que a gente diz em relação ao poder de processamento das placas. O que eu digo é sempre assim, não adianta muito você ter uma placa com um monte de VRAM se ela não tem capacidade de processamento para rodar praticamente nada. Ou se ela tem outras falhas, como por exemplo a 6500 XT. Tem uma largura de banda diminuída e ela tem também uma interface PCI cortada. Não faz muito sentido. Em relação à performance, eu preciso mostrar para vocês. Se você tá duvidando de mim, já testaram a RTX 3050 lá fora. E eu quero mostrar pra vocês aqui esses testes do Tech Power Up. Vamos ignorar o Quad HD e o 4K, que pelo amor de Deus, uma placa dessa nessas resoluções. Mas aqui, ó, na parte de baixo do gráfico, a gente consegue ver a performance da RTX 3050. Eles testaram o modelo Pegasus aqui, acho que é da Asus, de 6 GB, e compararam com diversos outros modelos que já estão disponíveis no mercado e que inclusive estão disponíveis no mercado nacional. Eu vou dar ênfase aqui, por exemplo, pra 6500 XT de 4 GB, que isso aqui, vamos combinar que placa que também não deveria nunca ter existido, né? Isso aqui é uma GT 1030 para dar vídeo, que é vergonhoso. A gente tem ali, por exemplo, GTX 1060, RX 580 e RTX 3050 de 8 GB. Então aqui, ó, aproximadamente 30%, deu 28% no teste deles. Mas são, 30% a menos de performance numa placa que tem exatamente o mesmo nome. Aí você fala, pô, Robson, mas aí não faz sentido. Você sempre me diz que eu pegar uma placa com mais VRAM não quer dizer que ela é mais forte. Exatamente esse é o ponto. Não é a quantidade de VRAM que influencia nessa performance que a gente tá vendo aqui. Essa performance que a gente tá vendo aqui tá sendo influenciada pela GPU, pela quantidade de cores que tem, pela capacidade de processamento que ela tem. É um chip mais fraco, sendo vendido com o mesmo nome, obviamente não pelo mesmo preço. É o que você pensa, né? A gente vai chegar lá. Calma, calma que vai ficando melhor, a coisa só vai melhorando. Então essa daqui é a performance relativa, inclusive eu separei aqui pra vocês terem uma noção de performance de fato e não percentual. Esse é um ponto, eu não gosto muito de usar percentual de performance, eu entendo que funciona bem e tal, mas eu não gosto, eu acho que fica mais fácil as pessoas entenderem isso em relação a FPS. Por isso que eu peguei aqui, por exemplo, o vídeo que o Hardware Unboxed fez. Eles fizeram já os testes aqui dessa placa. E eu queria mostrar pra vocês a performance em alguns jogos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Remnant. Ele tá rodando em 1080p Potato Quality, ou seja, a qualidade batata, a pior possível. E aqui a gente consegue ver a performance relativa. Aqueles 30% se refletem em, por exemplo, fazer aqui 51 FPS, enquanto que a 3050 faz 59. Você fala, ah, não foi tão ruim assim, né? Pois é, se você estiver comprando sabendo disso. Aí a gente vê aqui, por exemplo, uma 6500 XT ganhando dela, 6500 XT. Uma ARC A580 ganhando. E aqui a gente vê uma 6600. Guarde a informação da RX 6600 na sua cabeça. Vai guardando aí, ó. Vamos aqui pro The Last of Us Parte 1, rodando na qualidade mais baixa. Lembrando, rodando na qualidade mais baixa em Full HD. 3050 fazendo 61 a 3050, de 8 GB fazendo 71. 10 FPS de diferença. E eu não tô nem querendo me referir aqui à parte da média. Olha a mínima onde vai parar. E olha a mínima onde tá. Mesmo nome de GPU. 2 GB de VRAM, lembrando que não é os 8 GB de VRAM que estão fazendo diferença sozinho aqui. E a gente consegue ver a performance aqui, por exemplo, guarda aí a 6600 e olha 6500 XT. Beleza, vamos lá. Tem Starfield. Starfield com certeza vai rodar bem, né? A diferença de performance. Nem foi tão grande dessa vez, 36 por 43, mas só porque a 3058 GB já roda muito mal. Vamos lá pra Resident Evil 4. Resident Evil 4 fazendo aqui 79 de média e 66 de mínima. Você fala, não é tão ruim. Só que a 3050 de 8 GB faz 102 de média e 84 de mínima. Significa que a gente tem uma margem muito maior pra rodar na mesma taxa de FPS da de 4 GB, só que mais qualidade. A gente vê aqui 6500 XT, 5500 XT, ARC A580 e olha 6600, fazendo mais FPS até do que a 4060 nesse jogo. Esse é um jogo que favorece muito placas da AMD. O Ratchet & Clank é horrível de pronunciar esse jogo. A gente vê aqui média de 61, mínima de 50, menor qualidade possível. Média de 77, mínimo de 66 e olha a 6600 de novo, fazendo 103 de média. Então vamos lá, tem mais jogo. Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor. 45 de média, 36 de mínima, 58 de média, 49 de mínima e a 6600 fazendo 73 de média, 62 de mínima. Isso aqui seria um desempenho decente, daqui pra baixo seria a seção desespero, né? Forza é um jogo bem otimizado, vai rodar em qualquer coisa, mas ele fez 68 contra 76, né? Aqui até que foi equilibrado porque é um jogo bem otimizado, mas olha 6600 de novo, 89, 73, olha
6500 XT, não tá muito longe também. Vamos para o Cyberpunk 2077 Phantom Liberty aqui, ó, rodando na qualidade mais baixa em Full HD, 58 contra 76, é muita diferença de performance. 6500 XT ganhando e a 6600 aqui, ó, bem longe. Hogwarts Legacy, 71 de média, 55 de mínima. Ok, rodou bem, mas a 3050 de verdade, a que existe mesmo nos nossos corações e mentes, 89 de média, 70 de mínima. A 6600 faz 111 de média, 97 de mínima. Avatar, 47 contra 60, 49, 37 de mínima. Alan Wake 2, 9 FPS na média, 10 FPS na mínima. Olha a 6600 aqui, ó, 45, 30, e nem é um jogo que vai muito bem. Counter-Strike 2, esse é um jogo que faz mais sentido pra quem vai comprar essa placa. 178 de média, 148 de mínima, ok, dá pra rodar tranquilamente, mas você poderia estar fazendo 210 de média, 169 de mínima, ou talvez 256, pra quem é mais competitivo. E aqui a média, né? Então a gente consegue ver em FPS a média, que eu gosto mais de mostrar do que o percentual. 60 FPS contra 73, são 13 FPS na média, a menos do que uma 3050 de verdade. E olha, 60 pra 92 de média da 6600 é muita coisa. Pô, Robson, mas por que você tá falando dessas placas, desses modelos aí? Né? Por que você tá comparando, por exemplo, uma 6600, a 3050 para ser um modelo mais barato e tudo mais? Realmente, é para ser um modelo mais barato. Acontece que ela tanto não é, no momento que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, como ela provavelmente não vai ser por muito tempo. Porque a própria 3050 de 8GB nunca foi uma placa de vídeo de fato barata, se você comparasse com as outras opções que tinha da AMD no mercado, ou mesmo opções da própria Nvidia de placas usadas. Eu separei aqui, obviamente que nós estamos no lançamento, chegou no Brasil essa placa no momento que eu faço esse vídeo pra vocês. E a 3050, esse modelo aqui, ó, da Asus, tá saindo por R$ 1.359,99. Olha o detalhezinho, 6 GB. Isso aqui já seria caro pra você pagar numa 3050 de 8 GB. Mas é claro que isso aqui vende, né? O Nvidia GeForce RTX. E as pessoas esquecem desse detalhe, porque não tem absolutamente nada que vai dizer pra você que essa placa é uma placa mais fraca do que a outra. Você não vai olhar, vou olhar nas especificações aqui, ó. Especificações técnicas. Deixa eu ver aqui. Ó, CMOD, tal. CUDA Core, 2304. Legal, bacana. Deixa eu ver uma 3050 aqui, né? Vamos ver. RTX 3050. Não tem estoque, só tem, ó. Tem uma aqui de 8 GB. Vamos ver de 8 GB? 1559. 1559 numa 3050. Legal, vamos ver aqui. Especificações técnicas. 8 GB. GDDR6, legal. 2560 CUDA Cores. Bacana. 2304. Nem é muito CUDA Core de diferença, né? Não vai dar diferença. 96 bits aqui. Interface de memória. Opa, 128 bits aqui de largura de memória. Ué, o que aconteceu? Nossa, gente. Que coisa, né? Espetáculo isso aqui. Tem um outro detalhe importante para se comentar sobre uma RTX 3050, que é, por exemplo, o modelo de 6 GB, ele não possui conector de energia, o que significa que você não precisa de uma fonte de alimentação com um conector PCI Express para você fazer a alimentação auxiliar da placa. É uma fonte, deixa eu ver qual que é o recomendado aqui pelo fabricante para essa aqui. 550 watts é uma fonte recomendada, não precisa do conector de energia, enquanto que o modelo de 8 GB aqui, o recomendado deve ser por aí, 450, inclusive, tá recomendando menos aqui, olha que bizarro. Recomenda 450, enquanto que a Asus recomenda 550. Mas 450, 400 watts, você vai estar tranquilo com uma 3050 de 6 GB se você está vendo que não tem um conector de energia na lateral. É uma peculiaridade desses modelos aqui. Então ela tem um objetivo. Vou falar sobre o objetivo dessa placa lá no final, mas eu queria aproveitar e pegar. Nós estamos aqui com o modelo 1359 de 4 GB, o de 6 GB, perdão. O de 8 GB tá custando aqui R$ 1.559,90. Não compre nenhum desses dois modelos jamais nesse preço, pelo amor de Deus. Nenhum desses modelos. A gente tem aqui, por exemplo, uma 3060 por 1.599. Eu não preciso explicar pra vocês que uma 3060 tem muito mais performance, até porque eu posso mostrar pra vocês, porque tá aqui. A 3060 tem 78% a mais de performance. Quase o dobro de performance. E a diferença de preço é quanto? 1.559. Ó, vou pegar de ser 1.359 para 1.599. E olha, você fala assim, mas não tem como confundir. Como é que o cara vai confundir uma 3050 com uma 3060? Sai da sua bolha um pouco. É quase a mesma coisa de você falar pro cara, mas qual a diferença do carro com motor 1.6 para 1.0? Eu olho pra eles, é igual. Pra quem não entende nada de carro, você só acha que é um número diferente e tal, não sei o que. Você vê muitos na rua, todo mundo compra, não deve ser tão ruim. E às vezes a pessoa compra, usa e nunca soube que comprou um carro que, na verdade, não compensou pra ela. Ou compensa, mas ela compra ciente. Nenhuma das duas tá com preço bom. Porque a de 8 GB, então, se a gente pegar aqui a performance relativa da de 8 GB, ó, 30%, 70%, 40% a mais de performance no mesmo preço. E aí eu vou mostrar outras opções pra vocês aqui. Como, por exemplo, falei, 1.599, 1.359. Você fala, tá, mas aí se o cara tem um orçamento apertado. Vamos lá, 1.359. Uma RX 6600, você encontra aqui, ó. A 6600M você encontra por 1.359, que é o mesmo preço. E você tem um outro modelo qualquer por 1.349,99 ou 1.399
1.399. Entre 1.350 e 1.400 você tem a RX 6600. Vamos relembrar aqui qual que é a performance da 6600 relativa. A gente tem aqui as 3050 de 6 GB e a gente tem aqui 60% a mais performance pelo mesmo preço. 60% mais performance pelo mesmo preço. Ah, mas veja bem, Robson, pô, a placa chegou no lançamento. Mas ela veio no quê? Carregada nas costas? Foi um funcionário da TSMC que trouxe pessoalmente a placa. Ah, mas agora estou assistindo este vídeo um ano depois e o preço vale a pena. Esse é outro ponto que a gente vai chegar lá. Mas isso serve de exemplo para qualquer momento que você vai comprar um produto que chegou no mercado. Pesquisa. E mesmo que você ache que já tenha pesquisado em algum momento, ai, eu pesquisei sobre a 6600 quando eu ia comprar. Pesquisa de novo. Você pode entrar numa fria. Aí você fala assim, pô, mas às vezes o cara tá com orçamento apertado, Robson. Você precisa entender, o cara não tem grana. Ele queria só uma placa de vídeo baratinha e tudo mais, né? Legal. Se você correr aqui, você vai olhar, né? Preços. E aí você encontra umas coisas interessantes. Como, por exemplo, aqui, ó. R$700 você encontra o quê? 22% menos performance. Praticamente 50% do preço. Se o cara tá com orçamento apertado... Ah, mas aí ele vai ter que gastar com uma fonte. Galera, você vai ter que ter uma fonte no seu PC. Isso é inevitável, tá? A diferença é que você vai gastar um pouco mais na sua fonte e duvido que você vai gastar R$700 numa fonte para alimentar uma GTX 1060 ou uma RX 580. Ou mesmo uma RX 6600. O ponto todo é... Se você já tem dinheiro pra comprar uma 3050, é melhor você não ter esse dinheiro e comprar uma 6600 de uma vez. Ah, mas eu tava com 1.350 conto. Compra uma 6600. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fonte. Não compra. Ou compra uma GTX 1060 refurbished, compra uma 580 refurbished. Não faz sentido essa placa. O jeito que ela foi lançada é uma afronta ao consumidor, porque o cara não tem essa informação. Eu acho que é o segmento mais covarde de lançar esses produtos das fabricantes. E isso se aplica pra AMD também. A AMD lançou uma 6500 XT de 4 GB. O que por si só em todos... Ainda... Ai, mas a GPU, ainda que fosse idêntica, não serve. É uma placa inútil. Quer dizer, ela tem o seu lugar... Todas as placas têm um lugar no coração do mercado. Mas assim, é uma afronta pro consumidor. O mercado de entrada tá sofrendo. Por quê? Porque não tem placa pra ele. A gente tem que engolir GTX 750 Ti por aí, a gente tem que trabalhar com GTX 1060 recondicionada, RX 580 recondicionada. Por quê? Porque os fabricantes simplesmente não lançam produtos de entrada. E quando lança é um negócio desse. A 3050 é um produto, a 3050 de 6 GB, ela é um produto morto. Qual que é a pegada dela? A verdade é que a 3050 de 6 GB ela não é um produto ruim, por incrível que pareça. Ela é uma compra ruim, dependendo de determinadas condições. No lançamento, um dos piores produtos aqui no Brasil. Um dos piores. Mas é claro que existe um porém, que é justamente a questão do preço. Eu já falei pra vocês que as coisas no preço certo, elas tendem a vender. E tudo tem um preço certo. Definitivamente, você cobrar praticamente o preço de uma 3060 não é o preço de uma 3050 de 6 GB. Definitivamente, você vender uma 3050 de 6 GB no mesmo preço de uma RX 6600, ela não é o preço ideal da placa. Mas a 3050 de 6 GB, ela é um produto ok. É um produto inovador? De forma nenhuma. Mas como placa de vídeo, é uma placa honesta. É uma placa que tem uma performance ok. O grande problema dela é justamente o preço. O preço que ela tá muito errado. Antes de pensar em comprar essa placa, você precisa ter todas essas informações. Saber da performance, saber o que você tá pensando em comprar e pesquisar os concorrentes. E eu digo isso porque, ao mesmo tempo que o preço da placa é ruim, ele vai ser o fator determinante num futuro, caso a Nvidia decida realmente investir nessa placa. Eu vou dar aqui o meu palpite, inclusive você que tá assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários se envelheceu bem ou não, mas eu acho que a Nvidia vai investir forte nessa placa e a gente deve ver muita 3050 de 6 GB aparecendo no mercado, só que no preço certo. Essa placa definitivamente deve cair de preço. A Nvidia, inclusive, já deve ter descontinuado as GTX enquanto você assiste esse vídeo. Já tivemos notícias, a Nvidia oficialmente não chega para anunciar que encerrou nenhuma linha, mas a série GTX já praticamente foi descontinuada, então a gente já não tem mais 1660 Super, 1650 Super, a não ser os modelos que ainda aparecem no mercado. A Nvidia não vai ter nenhum outro modelo de entrada para abastecer essa faixa consumidora, ou seja, o cara que quer uma placa só para esportes, para jogos mais leves e tal. E a 3050 de 6 GB é a resposta para esse público. Infelizmente, no momento, o preço não é o melhor possível. Mas isso se resolve. Tendo bastante estoque, ajustando o preço, isso se resolve. E aí, num outro cenário, onde ela pode custar, talvez, abaixo dos 800, 900 reais, ela pode ser uma placa muito interessante. Definitivamente é uma placa para ser abaixo dos 1.000. Se ela é uma placa que tem 50% da performance de uma placa que custa o mesmo preço praticamente, ela não é uma placa com bom custo-benefício. Se olhar um gráfico e encontrar uma 3050 de 6 GB
fazendo, sei lá, 60% a menos do que uma 6600. É absurdo. Como produto, talvez tenha salvação, não é a pior placa de vídeo, definitivamente não é um bom lançamento. Agora, eu condeno muito esse tipo de lançamento, né? Esse tipo de inserção no mercado por parte das fabricantes. Justamente porque o público é o menos desamparado. Então eu acho covardia você lançar uma 3050 que leva o nome de 3050 e tem menos VRAM e aparentemente é a única diferença que ela tem em relação de 8 GB. Enquanto ela não tem a mesma GPU, ela não possui o mesmo poder de processamento. Então é uma incoerência por parte da fabricante. Por que não lançaram como 3040? Eu não diria que tem gente falando, é uma 3030. Não, é uma 3040. Ela é uma RTX 3040. Ai, porque o nome não fica bonito. Pô, e 3050 é lindo. Então é uma incoerência por parte da fabricante que dói. E isso, como eu disse, não acontece só com a NVIDIA. A AMD já fez isso no passado, continua fazendo e provavelmente vai fazer no futuro. Eu condeno fortemente porque eu acho uma covardia com um público que já sofre com uma escassez de produtos novos sendo lançados. A 3050, obviamente, ela tem um atrativo, apesar de ela ser uma RTX e o R da conversa ali, que se refere a Ray Tracing, ser praticamente inútil. Ela tem capacidade de rodar Ray Tracing, mas não quer dizer que você deva fazer isso. Porém, a RTX 3050 tem outro recurso que pode ajudar muito, que é o DLSS. É uma péssima experiência você rodar os jogos com upscaling em Full HD. É porque resolução fake e tudo mais, nem é por isso, é porque realmente Full HD é uma resolução que, para você diminuir, fica muito difícil para a placa ou pro método de upscaling reconstruir aquela imagem, justamente porque não tem muita informação com uma resolução mais baixa. A quantidade de pixels, né, a contagem de pixels é muito baixa para você ter uma informação inicial para fazer o upscaling. Mas é melhor do que não ter nada e definitivamente é melhor do que o FSR. Vale a pena você, por isso, pagar muito mais do que você deveria? Claro que não. Vale a pena por isso você pagar o preço de uma RX 6600? Definitivamente não. Porque na 6600 vai ter uma performance muito melhor e em resolução nativa. Detalhe para o muito melhor. Em média 60% melhor. Então fica de olho. Compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente precisa espalhar esse tipo de informação porque é um absurdo em 2024 a gente ver essas coisas. E isso vai se estender por 2025, 2026, enfim. Essa placa deve se arrastar por algum tempo no mercado. Então compartilhe isso com seus amigos. Não deixem que eles comprem essa RTX 3050 achando que é uma 3050 normal. E ainda mais sem mostrar pra ele as outras opções de placa de vídeo. E de novo, como eu falo pra vocês, pra mim, não é pela marca, nem pela fabricante. Se existisse um modelo da NVIDIA que fosse melhor e que custasse o mesmo preço da AMD, a gente já tá falando pra você, não compre a 6600. Mas hoje a 6600 é o melhor custo-benefício. E se amanhã não for, provavelmente vai ter um outro modelo. A NVIDIA precisa com urgência resolver a sua questão com placas de vídeo de entrada, porque é inadmissível que isso continue acontecendo. A AMD não fez nada pra melhorar, porque a 6500 XT é um escárnio, é outra placa que é horrorosa, não deveria existir, e ela só é aceitável porque não tem nada melhor pra colocar no lugar. Tanto é que ela é tão ruim que a gente tem GTX 1060 e RX 580 recondicionada sendo vendida e sendo uma melhor opção do que essas placas de entrada horrorosas que as fabricantes estão lançando ultimamente. Se você gostou, se você curtiu, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal. Ó, o canal que você tá aí, ó. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E deixa aí o seu comentário. Você compraria uma 3050 de 8 GB? Compraria uma 3050 de 6 GB? Compraria uma 6600? Compraria uma 3060? Ou compraria uma placa usadinha mesmo, recondicionada? Deixa aí nos comentários.